quer dar seu filho para morrer por outra pessoa, mas Deus fez isso, porque Ele nos amou de tal maneira. Essa palavra tal maneira é de uma grandeza, é de uma imensidão, de uma grandeza tão grande que a gente não sabe expressar ela, né? Quem é que consegue explicar a grandeza de Deus, né? Efésios capítulo 2, verso 6 fala: pela graça sois salvo por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Romanos 6, 3 fala: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos 1 fala: Paulo, apóstolo chamado para o evangelho de Deus. Então toda a glória é para Deus Pai, né? Ele está falando, Deus Filho é glorificado, Deus Pai é glorificado em Deus Filho, né? Ele está falando, tudo começa por Deus, a glória é dele, tudo tem como origem Deus, o começo, e fim. Deus é o centro de tudo, a essência da nossa salvação. É glorificá-lo, de modo que a essência do pecado é não glorificar a Deus. Todo aquele que não glorifica, peca. Tudo que fazemos que não visa a glória de Deus é pecado. Seu principal interesse nessas obras, toda nessa façanha é a glória de Deus. Esse é o seu supremo interesse, em exaltar a Deus. Ele está falando de Jesus, né? Que tudo que Jesus fez, todos os anos da sua vida, desde a sua existência, bebezinho, né, a forma que ele veio, glorificou a Deus. Ele veio através de uma virgem, de maneira pura, de maneira santa, não teve relações sexuais para que ele viesse a existir, mas ele veio concebido através do Espírito Santo de Deus. Para quê? Para glorificar a Deus. Então, quando a gente está na casa do Senhor, a gente tem que dar glória a Deus espontaneamente. Não é preciso ninguém estar mandando você abrir sua boca e glorificar o Pai. Se seu coração está cheio da glória de Deus, se seu coração é um coração grato, que reconhece que só o Senhor é Deus, você vai dar glória a Deus espontaneamente, de livre e espontânea vontade, né? Deus foi glorificado na cruz, porque o seu amor foi demonstrado com tanta força como na cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para morrer lá. Então Jesus, recebe glória na cruz em nem um outro lugar. Esse atributo formidável que nem todo pregador quer falar a verdade. A ira de Deus é demonstrada na cruz, no seu próprio Filho, que se deu em nosso lugar. Deus estava mostrando a excelência da sua justiça, porque ele não pode ter o culpado por inocente. Seu Filho fez culpado na cruz. Deus é um justo juiz e fez Jesus pagar a nossa culpa de pecado, mas Jesus foi glorificado mais ainda do que já era com o Pai. Então Jesus se fez pecado sem ter pecado. Quando Deus olhou para Jesus irado, é porque Deus estava vendo o pecado de toda a humanidade, o pecado do homem. Então Deus derramou toda a ira em cima dele, por causa do homem. Ele suportou a ira de Deus, ele suportou, né, a dor, ele suportou a fraqueza, a fome, a sede, né, por nos amar, para que o nome de Deus fosse glorificado. Ele suportou o peso da cruz, né? A Bíblia diz que Deus, ele derramou a sua ira, né, a sua raiva, ele estava, né, mas Deus, ele teve misericórdia, porque Jesus é santo. Jesus, ele não tem pecado, né? E Jesus, ele veio com esse propósito, com essa missão, arrebatar o homem, arrancar o homem do lamaçal de pecado e trazer o homem para perto de Deus. Esse é o intuito, né? A justiça é mostrada na cruz, a misericórdia também, como em nenhum outro lugar, mas ao Cristo morrer, Jesus aplaca a ira do Pai
mostrando a sua misericórdia, a bondade do Pai. Deus é bom, porque não nos tratou segundo as nossas iniquidades, assim como o Oriente está distante do Ocidente, assim afasta de nós os nossos pecados. Então ele está falando que o Oriente e o Ocidente estão distantes um do outro, assim também os nossos pecados estão distantes de nós, porque Deus assim o fez, né? Deus, ele pelejou por nós, né? Ele viu que a gente não tinha condição de se libertar do pecado, então ele teve misericórdia e mandou Jesus pagar um preço para que a gente fosse resgatado, para que a gente fosse livre. Então a gente tem que aceitar Jesus, a gente tem que obedecer Jesus. Você que ainda não aceitou Jesus, não tomou uma decisão na sua vida, não fez a escolha certa, porque a escolha certa é seguir a Jesus, é deixar Ele ser Senhor da tua vida, é deixar Ele guiar teus passos, teu caminho, né? Aqui fala, Ele é bom em todo tempo, como diz em sua palavra. E por último, a santidade. A ira de Deus é resposta da santidade ter sido afetada. Então Deus, ele ficou irado com o homem, com a massa humana, por causa do pecado, que afetou a santidade de Deus, né? Provocou a santidade de Deus, irritou, aborreceu. Aí Deus ficou irado, né? E aquela ira foi derramada tudo ali na cruz do Calvário. A resposta da santidade ter sido afetada, mas Jesus Cristo venceu por nós. Deus confere a Cristo o direito dessas almas para salvá-las e o poder. Deus não recebe glória dos homens, porque é desconhecido. Deus, ele só recebe a glória de Deus, né? A glória de Deus não pode ser dada aos homens. A glória de Deus não pode ser dada a Satanás. A glória de Deus só pertence a Ele. Jesus recebeu a glória de Deus e o devolveu. Entregou de volta para Ele. Disse, Senhor, a glória é tua. A glória que Deus deu para Jesus, por Ele ter vencido por nós a cruz do Calvário, Jesus entregou essa glória ao Pai, né? Porque Deus, ele é digno de toda a honra. Só Ele é digno de toda a glória, né? A glória de Deus tem a finalidade de nos guiar. Assim como no deserto, o povo de Deus estava no deserto 40 anos e a glória de Deus guiou o seu povo. Quando a glória de Deus parava, o povo parava. Quando a glória de Deus ia, o povo de Deus ia. Então a glória de Deus, ela tem essa finalidade de guiar o seu povo, de guiar a sua igreja, de guiar a sua vida. A glória de Deus protege, assim como fez com Josué e Caleb. Josué e Caleb foi protegido pela glória de Deus porque ele tinha um espírito diferente. O espírito de Deus habitava dentro deles. Então eles entrou na terra prometida, né? Foi os únicos que entrou, Josué e Caleb, entraram na terra prometida, porque eles tinham o Espírito de Deus. Então a glória de Deus protegia eles, aonde eles iam, por onde eles passavam, aquilo que eles atravessavam, suas guerras, suas batalhas, dificuldades, né? A glória de Deus estava o cobrindo, o protegendo. Então a glória de Deus, ela nos guia, nos protege. A glória de Deus confirma, né? O templo de Salomão foi isso confirmado. Então a glória de Deus vai confirmar o chamado de Deus na tua vida. A glória de Deus confirmou o templo que Salomão preparou para Deus com finas especiarias. Ele preparou o melhor para o Senhor. Então Deus confirmou tudo aquilo que ele tinha reservado para entregar ao Criador de todas as coisas. Deus confirmou. A glória de Deus desceu no templo e quem estava em pé não se aguentava, caiu no chão e nem podia sair, porque a glória de Deus, ela envolveu todo aquele ambiente. Aleluia! Então a gente vê aqui que a glória de Deus guia, protege e confirma. A glória de Deus transforma de glória em glória. Paulo diz, a glória de Deus desce, ela revela o pecado, ela cura, ela renova, ela enche, ela batiza. Então a glória de Deus faz tudo isso na vida do homem e muito mais. Então é muito importante, né, a gente andar alinhado, né, com a vontade de Deus, andar
andar no centro da vontade de Deus, porque quando a gente anda com a presença de Deus, Deus confirma tudo aquilo que Ele tem reservado para a nossa vida aqui na terra. Ele confirma a missão, Ele confirma os nossos passos, né? Tudo aquilo que a gente vai fazer, Deus confirma quando a gente está no centro da sua vontade. Moisés, ele viveu 120 anos dedicado ao Senhor, né? Todos esses anos da sua vida, quando ele teve esse encontro com Deus na sarça ardente, ele dedicou todos os anos da sua vida, foi entregue, né, ao Senhor. Ele começou a glorificar o nome do Senhor. Então aqui nós vamos trazer um resumo dessa palavra que fala assim: glória de Deus. A glória de Deus significa majestade, grandeza, poder. O nome glória. Glória significa homenagem, exaltação. Ela vem do latim, glória, fama, renome, grande honra. Em 1 Coríntios diz: portanto que comais, que bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, promover, fazei tudo para a glória de Deus. Então ela também tem a finalidade de promover a sua glória. Então tudo que você fizer, a partir de hoje, faça para a glória de Deus, faça com excelência. Se você tem alguma tarefa para executar na casa do Senhor, dê o seu melhor. Não se importe com o que o homem fala, mas o teu Deus que está te vendo no céu é quem vai te recompensar. Eu lembro que quando eu tomava conta da casa do Senhor, era zeladora, já morei dentro da igreja, e o pastor falou para mim: cada vez que você limpar essa igreja, você vai receber uma unção. Então eu fazia aquilo com tanta alegria, porque eu queria desfrutar da presença de Deus, eu queria a presença de Deus na minha vida, eu queria ser diferente, fazer a diferença. É isso que você tem que fazer, a diferença, né? Que a presença, e para você fazer a diferença, a presença de Deus precisa estar na sua vida. O nome Moisés significa tirado das águas. Em hebraico significa criança ou filho. Atributos de Deus significa qualidade, né? Atributos significa qualidades que são ele, autoexistente, o objetivo da onisciência de Deus. Deus conhece todo o universo criado, matéria, espírito na sua vastidão, inconcebível, complexidade, né? A minúcia de suas partes, a sutileza dos pensamentos, né? Deus conhece as mínimas coisas, não tem como se esconder de Deus, não tem como esconder nada de Deus. Para onde você for, os olhos do Senhor te alcançam e Ele sabe o que se passa no teu coração. Ele sabe a verdade do teu coração. Então não adianta mentir para Deus, né? Tem gente que faz as coisas e fala: eu vou esconder de Deus. Não, você esconde do homem, mas de Deus não. Salomão diz: nem os céus dos céus contém Deus. O universo é infinito, infinito, e só Deus, esse atributo é só dele. Então o infinito é Deus. Ele está falando aqui, o universo não é infinito. Infinito é só Deus. Esse atributo é só dele. Então, o infinito é Deus. Que Deus tem. A gente sabe que Deus tem começo. Agora, o fim, aí tá difícil de achar ele, né? Deus é imenso em seu poder. Ele é grande. Os céus não podem conter a sua glória, né? Jesus disse: quer agradar a Deus? Conheça Ele, né? Então essa palavra é de Jesus. Jesus é Deus. Jesus disse: quer agradar o meu Pai, né? Quer agradar a Deus? Conheça Ele, né? Comece a buscar aquilo que Ele gosta, a fazer aquilo que Ele gosta, a procurar entender, né? Aquilo que agrada a Ele, agrada ao Senhor. Então, se a gente quiser conhecer a Deus, a gente tem que buscar aquilo que o agrade, fazer e praticar. Os serafins cobrem o rosto com duas asas, e com duas cobrem os pés, e com duas eles voam. Eles não podem conter a glória intensa de Deus. Eles podem
desintegrar, se olhar para Deus. Ele está falando aqui que os serafins no céu é uma classe de anjo, né? A Bíblia diz que existe anjo, arcanjo, querubim e serafim. Então, os serafins, eles estão nas classes de anjos, eles estão bem elevados, né? Estão num patamar mais elevado, maior. Mas mesmo eles estando diante da santidade de Deus e não tendo pecado, eles não se atrevem a olhar para Deus, para a sua glória, para a sua santidade, porque é imensa, é grandiosa. Então os serafins, eles colocam 2 asas, ele coloca no seu rosto, e com 2 asas ele coloca nos seus pés, e com 2 eles voam. Então é assim que eles se apresentam diante de Deus. E se eles olharem para a santidade de Deus, é tão pura e tão santa que eles desintegram, né? Eles somem, não existem mais. Aí aqui está falando, a santidade de Deus é abdicar de práticas que são considerados abomináveis diante de Deus. A santidade de Deus é a mais pura e meiga glória dele só. Então a santidade de Deus é algo tão imensurável, tão grande, né? É algo tão assim, tão forte que a gente não tem palavras para explicar. É muito profundo, né? Atributo de Cristo: obediência, humildade, mestre de cura. Onipotência, né? A onipotência, onisciência e onipresença são atributos de Deus. A onipotência é aquele que tem poderes ilimitados, que pode tudo. Ele disse, haja luz e houve luz. Poder absoluto, todo-poderoso, altíssimo. Então, só Deus tem todo o poder, né? Todo o poder está nas suas mãos. Ele é quem governa. Ele é quem tem seu domínio. Alabra subierga. Só Ele tem poder nos céus, na terra, no inferno, nos mares. Ele manda e desmanda e não é mandado, né? Ele mata e não é preso, porque Ele é Deus e Ele é Senhor por excelência. Onisciência quer dizer que Ele sabe tudo. Coisas que daqui a bilhões de anos, nós humanos, não vamos saber. Ele está na frente. Então, Deus, ele está muito, milhões e bilhões e trilhões de anos e anos na nossa frente, em sabedoria, em conhecimento, né? Em santidade, em destreza, né? Então, Deus, ele é perfeito. Aí aqui fala, na nossa frente de nós, muito perfeito e dono de toda a sabedoria. Onipresença, Ele está presente em tudo, mas onde Ele quiser estar. Ele pode estar ao mesmo tempo em todos os lugares. Então, só Deus tem esse poder, né? O poder de onipresença. Ele está aqui, está no Japão, está na China, em Canadá, Bolívia, Itália, Paraíba, Brasília, né? Ele está em todos os confins da terra, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, só esse poder pertence a ele. Satanás, ele quer imitar a Deus. De que forma? Querendo ser onipresença, mas ele não tem esse poder. Seu poder é mínimo diante do Todo-Poderoso, é limitado por Deus, né? Ele só faz aquilo que Deus permite. Ele só vai até onde Deus deixa ele ir, limita ele, né? Deus barra o diabo, ele não passa dali. Se Deus deu um limite para ele, ele não pode passar. Os oceanos, os mares, tudo obedece à voz de Deus, e com o diabo não é diferente. Então, a onipresença do diabo é que o anticristo vai dominar aqui. Quando ele estiver aqui na terra, o anticristo ele vai dominar durante 7 anos, né, no poder do maligno, do diabo. Vai ser através da tecnologia, né? Vai ser através da internet, o seu poder, a mídia social, as câmeras que ele está instalando nos postes. Aquilo ali é uma forma dele ter domínio sobre a massa humana, os seus olhos. O olho do diabo se chama as câmeras, que está instalado em toda a face da terra. Então, esse é o seu poder. O seu poder é limitado, o seu poder é muito fraco, né? Então, vamos adorar a Deus, vamos exaltar o seu nome, vamos orar agora. Meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço por essa palavra, que a tua palavra vá
e produz o resultado, meu Deus, que ela tem a finalidade de converter, de libertar e de salvar as almas. Vai visitando o doente, o aflito, o necessitado, que está no presídio, o que está, Jesus querido, na sarjeta, na rua, no leito de enfermidade. Visita o pai de família, visita a mãe, visita, Jesus, as almas que estão em aflição e desespero. Jesus vai libertando essa vida das garras do inimigo, liberta esta mulher do prostíbulo, liberta este homem, Jesus, da macumba, da feitiçaria, vai quebrando o arco, vai cortando a lança, vai fazendo a tempestade se acalmar. Jesus, é para a glória do teu nome, tudo que acontece é para glorificar, com a finalidade única e exclusiva de glorificar o teu nome. Então, Senhor, que a tua palavra vai e produz o resultado que está sendo enviada. Ela vai quebrando as algemas, vai quebrando os cadeados, os aguilhões do inferno, e o Senhor vai operando de maneira sobrenatural. Liberta este homem, liberta esta mulher, para que teu nome venha a ser glorificado nessas vidas, em ambas vidas. Pai, em nome de Jesus, confirma a bênção e a vitória, é o que eu te peço, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Glória